Ei, você já foi chamado de desbocado ou desbocada pelo menos uma vez na vida? Já falaram que ia lavar a sua boca com sabão? Então eu acho que você vai gostar desse vídeo de hoje, hein? Hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o palavrão, o que é o palavrão e esse contexto de falar essas palavras que são tão repletas de sentimentos e de raiva às vezes, né? Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre. Bom, que todo mundo fala palavrão ou já falou palavrão pelo menos uma vez na vida, nem que seja naquele momento que você bateu o dedinho na quina daquele móvel quando você era criança e soltou aquele palavrão que seus pais ficaram de cabelo arrepiado. Então, se você já fez isso pelo menos uma vez na vida ou tem curiosidade para saber, você não pode perder esse vídeo que vai falar sobre palavrões. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Daiane, mas pode me chamar de Daia. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal Pensando em Letras. Eu quero conversar com vocês sobre o danado do palavrão. O que vocês acham que é o palavrão? Vocês utilizam palavrão? Escreve aqui nos comentários pra mim, hein? Quero saber se tem mais alguém desbocado aqui também. Então, gente, os palavrões nada mais são do que uma expressão do nosso sentimento dependendo do contexto e para aquelas pessoas que a gente utiliza. Então isso significa que o palavrão, às vezes, ele pode ter um senso de libertador, de uma aquisição de poder muito forte. Na língua portuguesa, nós não temos expressões ou palavras que vão realmente, de fato, exatamente naquele ponto, descrever aquele sentimento que a gente utiliza. Por isso, então, que nós criamos o danado dos palavrões. Porém, o palavrão ele é visto como uma linguagem vulgar, do português vulgar. Olha aqui, a gente lembrando aqui do latim vulgar antigamente, a gente pegar o contexto histórico-linguístico aí, temos também o latim vulgar, que inclusive virou mais utilizado. E enfim, não vou entrar nesse mérito porque é um contexto muito grande. Se vocês quiserem saber dessa história, a gente pode fazer também um outro bate-papo sobre a origem das línguas românicas, tá bom? Então, gente, o palavrão, como eu disse pra vocês, nada mais é do que um carregamento de sentimentos, mas ele também depende de outros fatores, como por exemplo, o contexto em que eu uso, aonde que eu estou usando esse palavrão. Depende do sentimento empregado naquela ação, para quem eu estou mandando aquele palavrão e, é claro, a minha entonação. Seria a mesma coisa que a pragmática explica sobre a questão da entonação também. Por exemplo, eu não vou falar palavrão aqui no vídeo, porque senão o YouTube pode não aceitar esse vídeo, né, gente? Então, como por exemplo, se eu falar com vocês assim, a porta está aberta, tem um senso. Agora, se eu gritar com vocês essa mesma frase, você vai entender como uma forma agressiva. Assim como se eu falar sorrindo, você vai aceitar, ter mais aceitabilidade com relação a essa frase. No palavrão também não é diferente. Depende do contexto, da entonação, para quem se usa e como você está utilizando os palavrões, tá bom? Lembrando que palavrões também são ditas palavras de baixo calão, ou então palavras vulgares, né? Ou a gente também fala palavras esdrúxulas, quando a gente quer dar aqui um glamour para os palavrões, não é mesmo? Bom, os palavrões podem começar desde uma filha do pirrão que fuça, até palavras mais elaboradas e mais enérgicas que vão expressar exatamente aquele sentimento que a gente está vivendo, ou até mesmo um grande sentimento de alegria que só um palavrão é capaz de expressar, não é mesmo? É muito difícil falar sobre palavrão na nossa sociedade, porque temos diversos tabus. O palavrão é visto como português vulgar, isso quer dizer que ele não pode ser utilizado em todos os contextos. Por isso que eu falo com vocês, quando você for utilizar um palavrão, se você é adepto ao palavrão, então você tem que analisar muito bem o contexto que você está utilizando. Por exemplo, utilizar numa roda de amigos, dependendo dos seus amigos, ou utilizar no ambiente de trabalho. Então você teria sérios problemas no ambiente de trabalho, tá? Então sempre fique muito esperto para saber o contexto. A língua portuguesa, assim como diversas outras línguas, ela é carregada de significados. E isso quer dizer também que a gente traz significados para a própria língua. Ou seja, a sua entonação, a sua pessoa, os seus sentimentos também dá significado aos palavrões. Isso quer dizer que eu posso usar em qualquer contexto? Não. Como eu disse para vocês, temos diversos tabus com relação ao palavrão. Uma pessoa que é considerada culta na própria língua, de acordo também com os especialistas, com alguns linguistas, que não são todos que defendem essa teoria, não é aquela pessoa que vai entender tudo de gramática. É aquela pessoa que sabe transitar sobre diversos ambientes e diversos contextos sociais diferentes e utilizar a língua adequada para aquele contexto. Nossa, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, você tem que se
posicionar de uma forma, você tem que utilizar a língua de uma forma. Enquanto, suponhamos, num evento científico, você se posiciona de outra forma. Numa mesa de bar, você se posiciona de uma outra forma ainda. Então, o meu contexto de diálogo com vocês aqui é muito diferente, por exemplo, de uma apresentação em um artigo ou então de uma reunião científica na universidade. Outra forma de exemplificar para vocês também é o que a gente escreve no WhatsApp. A internet, ela tem uma abertura muito grande para que as línguas, todo tipo de línguas, todo tipo de linguagens se popularizem também e sejam acessíveis para todos, o que é uma coisa muito bacana. Então, se você me tem no WhatsApp, você sabe que eu escrevo VC, TBM, e aí a gente brinca com a língua de diversas formas lá também no nosso WhatsApp, assim como no Instagram também. Por quê, gente? A internet permite, lembrando do contexto em que estamos inseridos, tá bom? Sempre é importante levar em consideração o contexto. Então, por que as pessoas utilizam o palavrão? Porque o palavrão, além dele dar conta daquilo que a língua culta não dá conta, ou seja, ele carregar de significados, as expressões que a língua culta não dá conta de ter esse tanto de significados, de ter tantas essas modificações que são carregadas dos nossos sentimentos e também dos nossos contextos, né? Então, o palavrão também dá uma sensação de prazer e de poder. Isso prova que está diretamente ligado também a seu senso de liberdade. Então, quando você solta aquele grandiosíssimo palavrão, você se sente poderoso, livre, pode gritar aquela palavra que é considerada vulgar para muitas pessoas. Então, gente, por mais que o palavrão expresse aquilo que a língua portuguesa culta não dá conta, afinal de contas, a gente também sabe que a nossa linguagem do dia a dia, ela tem o poder de transformar, sim, a língua portuguesa como a gente compreende hoje. Isso quer dizer que antigamente, por exemplo, você tinha expressões e palavras que a gente não tem hoje mais, porque elas se perderam devido à falta de uso. A língua é viva e é viva por nossa conta, tá? Então, além disso, eu quero deixar bem claro para vocês que o uso do palavrão depende do contexto que você está usando, da entonação e para quem. Então, tenham sempre muito cuidado ao utilizar o palavrão, porque dependendo do local que você utiliza, você pode ser menosprezado e até sofrer sanções administrativas, como no contexto de trabalho, por exemplo, tá bom? Então, sempre leve em consideração o contexto para qualquer tipo de conversa que você vai ter, certo? Por isso que, por mais pungente que sejam as situações, os palavrões podem te colocar em maus lençóis, não é mesmo? Então tomem muito cuidado com o uso do palavrão, analisem bem o contexto. E se você não gosta de usar palavrão, comenta aqui também quais são as saídas que você tem aí no dia a dia para expressar aquele sentimento de muita raiva ou aquele sentimento de muita alegria. Me conta aqui que eu quero aprender também. E para você que utiliza palavrão, assim como muitas pessoas, então escreva aqui embaixo também, falando que se você fala muitos palavrões ou não. Ó, não pode colocar palavrão aqui embaixo, hein? Senão o YouTube acaba barrando o nosso vídeo. Então comente aqui embaixo e me fala, você usa palavrões? Não usa? Quais são as saídas estratégicas que você que não usa palavrão utiliza no seu dia a dia aí para poder estar intensificando, poder estar colocando para fora aquele sentimento que você está vivendo. E lembre-se, hein? Situação e contexto social devem sempre ser um direcionamento para as suas conversas, para o seu posicionamento, para as suas vivências do dia a dia. Porque quando você presta atenção no contexto que você está inserido, você acaba se saindo muito bem em diversas situações. Afinal de contas, somos seres sociais, vivemos no contexto social político e precisamos sim nos posicionar de forma adequada para que a nossa voz seja ouvida, tá bom? Então, um forte abraço para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa um ok aqui para que eu possa fazer mais vídeos assim para você. Comente aqui embaixo também, compartilha com aquele amigo seu que é desbocado ou desbocada e que adora falar um palavrão, tá bom? Forte abraço, gente! Um beijo e tchau!